You control your story, nobody else. You control this one here. What will you do with it? That is where your power is. Querer ou não fazer medicina. E esse é um aspecto que envolve várias variáveis, né? Porque fazer medicina, as pessoas sempre falam aquela frase clássica, que é: eu quero fazer medicina para que eu possa ajudar pessoas. Mas se a gente for pensar nessa frase, a gente exclui várias outras profissões que também ajudam pessoas. A gente tem enfermeiros, a gente tem garis, a gente tem policiais, nutricionistas, dentre outras profissões que ajudam muitas pessoas, são úteis para a sociedade, mas que a gente não fala tanto assim em ajudar as pessoas como a gente fala da medicina. E esse é um ponto que a gente precisa pensar para que a gente não caia em possíveis hipocrisias. Então, por exemplo, beleza, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser da área da saúde e eu quero ter um bom salário, então eu quero fazer medicina. E tá justo. A medicina, ela proporciona bons salários, pelo menos até hoje vem proporcionando. Muita gente reclama, muita gente é frustrada por algumas coisas, porém, a medicina continua sendo uma boa forma de você ter um salário bom ali, de você ganhar bem após se formar. Claro que você tem que fazer residências, você tem que fazer especializações para que você se torne um bom médico de fato. E outro ponto relevante de hoje em dia é que as faculdades aumentaram em número, mas não significa que a qualidade delas melhorou. Então, se você buscar boas instituições, como a própria UNB, o FMG, o FRJ, USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, se você buscar os grandes centros, com certeza você vai ter uma boa preparação e, consequentemente, você vai conseguir fazer uma carreira técnica, né? Então, muitas vezes você pode pensar, poxa, eu quero uma carreira mais científica. Se você tiver como propósito esse, você tem que ir para essas instituições. Agora, se você quiser ter uma vivência mais prática, porém menos técnica, em instituições menos conhecidas, você pode ter também, e em outros lugares pode ser até que seja melhor do que essas instituições que eu citei. Um caso é a ESCS, né, que ela tem uma prática muito maior em diversos hospitais aqui do Distrito Federal, em que você vai ali ver diversos pacientes em diversos locais e você vai aprender ali na prática como é um plantão, como é um ambulatório. É claro que a UNB também tem isso, mas você vai aprender isso mais na prática, assim, essa vivência de plantonista. Tanto é que eu estava conversando há uns dias com um residente da UNB e ele falou que quando as pessoas tiram plantões, é muito raro ver pessoas da UNB por lá, esses plantões de urgência e emergência. Porque muitas vezes o aluno da UNB ele não se sente tão preparado para esse tipo de situação. São alunos mais técnicos que buscam mais pesquisa, buscam mais um consultório ou áreas cirúrgicas. Esse é o interessante do perfil de cada faculdade. Eu acho que cada uma tem um ponto bom e um ponto ruim e que você tem que analisar a melhor instituição possível para o seu gosto pessoal. Claro que você tem que escolher uma. Às vezes você vai ter que simplesmente querer passar, não ficar falando para todo mundo, não, vou passar aquela em específica, só a UNB serve. Porque muitas vezes você fecha muito o seu caminho. Então, você tem que pensar, não, eu quero passar na UNB, mas se eu passasse, sei lá, na UFO, eu iria. Porque você tem que ter o propósito de fazer medicina e a faculdade em si, claro que é importante, mas você tem que pensar em fazer medicina em uma boa instituição e não necessariamente uma específica, ainda mais se você for lidar com vários anos de cursinho, que não é algo fácil. Fora isso, a gente tem uma mudança no panorama da medicina atual, que antigamente não havia tanta necessidade de especialização. Hoje em dia há essa necessidade e muitos médicos acabam se tornando mal vistos por não se especializarem. Você vê aí as pessoas reclamando de soroterapia, dos falsos endócrinos, né, que são os especialistas em endocrinologia,
e que é algo importante que a gente faça, né? Então, fazer a clínica médica certinho ali, depois fazer a residência de endócrino, são vários anos de estudo que são necessários para você aplicar aqueles conhecimentos da medicina. Então, vocês têm que pensar nessas diversas coisas, nesses diversos pontos, para você decidir se você realmente quer fazer esse curso. Outro ponto é se você, assim, ó, apesar de eu ter falado que era algo óbvio ajudar as pessoas, você tem que saber se você gosta realmente de lidar com elas. Porque muitas vezes a pessoa entra só querendo o salário do médico, mas esquece que a profissão é sobre ajudar o outro, é sobre você ser um alívio ali para aquela pessoa. Então, se você é muito antipático e tudo mais, você pode ser médico, mas não vai ser tão bom para aquele paciente. É claro que se você for muito técnico, se você ajudar, ele vai querer sua ajuda independente de você ser simpático ou não, né? Ou melhor, empático, né? A gente tem que pensar nessas diversas coisas para que a gente atue da melhor forma possível na medicina. Agora eu vou dar uma estudada, daqui a pouco eu tenho que ir para a faculdade. Seguinte, agora eu vou ter aula de Clínica Médica 2, ambulatório hoje, sobre reumatologia. Então daqui a pouco eu tenho que ir lá, na verdade eu já estou em cima da hora. E eu vou completar a ideia a respeito de medicina, porque eu tenho que falar o mais rápido possível para vocês, porque já está no meu horário de ir lá e marcar minha presença. Mas um dia desses eu vi um vídeo a respeito de a comparação entre fazer concurso público ou cursar medicina. E na minha época que eu estava estudando para o vestibular, isso nem passava pela minha cabeça, era 100% medicina. E hoje eu vejo que muitos médicos buscam concursos públicos. Por quê? Porque expandiu as faculdades, muita gente está se formando e muitas vezes não gosta do tipo de serviço que vai lhe dar. E tá tudo certo. A gente tem que se conhecer. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Então, se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Tenha certeza que você quer fazer medicina, que você quer ter esse contato mais próximo com as pessoas, porque eu falei que cada pessoa pode ajudar as pessoas, mas na medicina esse contato é mais próximo, é mais íntimo. Às vezes você está lidando ali com as vísceras da pessoa, que seja, se você for fazer cirurgia, por exemplo. Então a gente tem que refletir a respeito desses aspectos para que a gente faça uma boa formação e se dedique àquilo que a gente se propôs a fazer. Porque às vezes se você ficar com muitas opções, será que vale mais a pena estudar para concurso? Talvez é porque você não quer realmente medicina. Porque medicina você tem que pensar no longo prazo. São 6 anos de curso, mais 2 a 5 anos de especialização. Então não é algo rápido. Concurso vai demorar? Vai demorar também. Por exemplo, você vai passar 2, 3, 4 anos estudando para um concurso. E aí vai passar, só que aí acabou. Quando você passar no concurso, você tem o seu cargo. No caso da medicina, quando você passar em medicina, você ainda vai ter que fazer uma faculdade durante 6 anos e depois ir se especializando. Mas se vale a pena, pra mim, valeu. Tem até aquela música, né? Pra mim, valeu. É engraçada essa música, mas enfim. Você tem que ver as suas condições, a sua realidade. Às vezes você vai querer estudar primeiro para um concurso para depois estudar para medicina. Às vezes você já faz medicina e quer ouvir uma mensagem, e se você faz esse curso e não está se sentindo muito motivado, tente se motivar, tente fazer com vontade, ainda que você não queira tanto. Porque se você não coloca intenção nas coisas que você está fazendo, aquilo se torna pior, se torna mais maçante. E quando você faz com gosto, faz com vontade, aquilo se torna mais legal, você começa a gostar das coisas. Então, mude o seu pensamento nesse aspecto e vamos para mais um dia de aula. Tá salvo já? Tem que apertar aqui? Tem que apertar? Tá no vídeo. Pós-plantão noturno. Para de mentir, saiu antes de começar, pô. Só a resenha, pô. É um plantão vespertino, né? Não, mas hoje foi massa, não foi? Foi massa. Ambulatório de reumatologia, muito produtivo.
Na parte da tarde terminamos mais um dia aqui.